O escriba da Boca do Monte traz aos que o assistem via YouTube mais uma tradução de prancha alquímica extraída do Anfiteatro da Eterna Sabedoria, obra escrita por Heinrich Kunrat e publicada originalmente em 1595. Dessa vez, trata-se da prancha conhecida como Laboratório do Alquimista. Essa prancha foi totalmente traduzida do latim, grego e hebraico por este escriba e também foi digitalmente colorizada por ele. Pelo fato de conter, além de belas gravuras, também informações textuais de proporções gráficas significativas, o escriba da Boca do Monte optou por apresentar essa prancha em pequenas porções ampliadas e lidas em voz natural. Com isso, visa-se contornar problemas relativos à visualização em telas pequenas. Desde já, sugere-se que esse conteúdo seja assistido em monitores de PC ou em telas de notebooks, a fim de ser de mais fácil visualização e acompanhamento. A prancha do Laboratório do Alquimista divide-se em duas camadas circulares, uma externa e exclusivamente textual e uma interna, na qual preponderam gravuras pontualmente acrescidas de pequenos textos. Nossa abordagem principia pelo centro dessa prancha, no qual Kunrat desenhou o seu laboratório alquímico, não se sabe se real ou imaginário. Esse laboratório é claramente dividido em dois locos ou espaços opostos, tanto arquitetonicamente quanto finalisticamente. No lado esquerdo do aposento, concentram-se elementos voltados ao estudo, à contemplação e à adoração a Deus. No alto da parede esquerda há uma biblioteca suspensa, na qual os livros do alquimista estão organizados sobre uma comprida prateleira. De frente a essa biblioteca, eleva-se um oratório, que abriga em seu interior, suspensos de alguma forma, uma lâmpada mística e um espelho, e em sua base acha-se um altar encimado por livros e utensílios de escriba. Atente-se para a lateral do altar, na qual se vê um nicho em cujo entorno está escrito "Aprenda a bem morrer", e dentro dele jaz uma cabeça humana mascarada. Levando-se em conta o conselho que se refere ao aprendizado do bem morrer, pode-se dizer que Kunrat, por meio dessa imagem, deixa claro a quem a vê que é preferível ter o pescoço cortado a ser perjuro. Ajoelhado à frente do oratório está o alquimista, neste caso, Kunrat. O oratório, em estilo de tenda, traz uma espécie de dossel ornado com um escrito de cunho iniciático. E logo abaixo dele, lê-se o nome de Hormael, que é o nome espiritual atribuído à esfera de Hormá no mundo cabalístico de Briá. Ou seja, aqui nosso alquimista se ajoelha sob as asas da sabedoria divina e, em assim fazendo, crê que Deus está com ele, pois está escrito no Salmo 145, versículos 18 a 19, o seguinte: "Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva." Ao centro da gravura acha-se uma cadeira e uma mesa, sobre a qual repousam os mais diversos instrumentos,
desde os musicais até os estequiométricos e alquímicos. No lado direito do aposento, concentram-se as estruturas voltadas à prática, à consecução da grande obra no mundo físico. Aqui há fornos e utensílios para lidar com brasas e com carvões. Na parede da direita, e em exata oposição espacial aos livros da biblioteca suspensa, há inúmeros frascos e potes contendo elementos destinados à prática alquímica e outros que guardam o resultado de experiências anteriores. Um pouco mais acima, nessa parede direita, há um escudo e um elmo, sobre o qual repousa um galo. Observe-se que esse conjunto simbólico encontra-se em oposição espacial direta para com o domo dourado do oratório, reforçando a ideia do vigiar, lado direito, e orar, lado esquerdo, que é apresentado ao visitante no pórtico de entrada do laboratório com a frase "Durma vigilante". Nos beirais internos das janelas mais altas da parede direita, há 7 potes sem rótulos. Porém, como eles estão horizontalmente em linha com a faixa que diz "nem temerário, nem tímido", passam a mensagem de que dentro deles o alquimista guarda as 7 virtudes cristãs: prudência, justiça, temperança, coragem, fé, esperança e caridade. Toda essa ambiência simbólica faz recordar ao leitor que essa câmara é um lugar de labor e oração, ou seja, é um laboratório. Um aspecto curioso nesta prancha de Kunrat diz respeito ao espelho que pende logo abaixo da lâmpada mística e sob o dossel do oratório. A presença desse utensílio demonstra a sagacidade do alquimista em, apenas com a inserção dessa imagem, fazer silenciosa menção a outra obra alquímica, cujo título é O Espelho da Alquimia. Além disso, o espelho do laboratório de Kunrat, à semelhança daqueles presentes em certos contos infantis, exige a presença de luz, de algo ou alguém a refletir e de um observador bem posicionado em frente a ele. Nas Sagradas Escrituras, há ensinamentos que se utilizam do apelo à característica reflexiva do espelho para ensinar verdades espirituais. Um exemplo disso está no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 23 a 25, em que se lê o seguinte: "Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e, depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender." Após muito jejum e oração, o alquimista posta-se frente ao espelho de prata e lhe dirige a petição de abertura de visão, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 41, com a seguinte expressão latina: "Domini ut videam." Caso o peticionário seja merecedor, verá, contra uma luz resplandecente que emerge da superfície reflexiva, a resposta ao enigma proposto por Kunrat nesta prancha.
Lá, em letras douradas, como que flutuando em mar argênteo, estará escrito Telesma. E então, nosso alquimista saberá que o fim ligou seu início. Cauda e cabeça se uniram para formar uma coisa só. Ren-to-pan. Iniciaremos a leitura da prancha pela porção textual central superior. E na sequência, leremos o texto semicircular do lado esquerdo, que é onde está presente o nosso alquimista. Vamos à leitura. O homem, com todo o coração, toda a alma, todas as forças e toda a mente, impulsionado e movido pela divina graça, pois é um dom da misericórdia de Deus, esforça-se para reconhecer Yahvé, negar a si mesmo, conhecendo a si mesmo, e desprezar o mundo impuro, também conhecendo a luz da natureza. Leitura do texto do lado esquerdo do círculo textual, sentido anti-horário. 1. Com a estola da integridade cristã, níveo como a simplicidade, vestido santamente com retidão e honestidade, cingido com o cinto de ouro da divina verdade, e portando o cetro imperioso da liberdade cristã, avançando para este palco mundano, dominando o mundo, o diabo e os desejos e afetos da carne. 2. Ornado com o anel da assistência da graça divina, ou seja, a promessa virtuosa e universal dada por aquele em cuja boca não se encontra engano, que diz: em verdade vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Pedi e recebereis. Adorna-se o dedo com o anel. 3. Tav, a verdadeira marca universal, como uma mitra ou lâmina dourada sacerdotal, o mesmo como uma coroa real, é divinamente marcada na testa do homem interior, como se estivesse coberto e adornado. 4. Água das lágrimas penitenciais e da nova obediência, abençoada pelo aspersório da cruz e verdadeiramente hisopada pelas tribulações. És tu, ó cristão, aspergido. 5. Aquele do qual, unido e ligado a Deus em sua mente, pendem os olhos, o coração e o pescoço, em tábuas puras e limpas das imundícias mortais do pecado, verdadeiramente douradas pelo cinábrio do amor divino mais ardente, retratado indelevelmente pelo pincel de uma fé sincera. Além disso, firmemente impresso pelo martelo de uma esperança inabalável, está o próprio Jesus Cristo, Deus e homem crucificado. O próprio pentagrama no tetragrama de Yahvé, a verdadeira característica e figura da hipóstase paterna ou subsistência, o selo do Pai, a imagem não apenas de uma mera representação, ícone, mas também de um reflexo, raio e verdadeiro esplendor da glória do Pai. O Verbo de Deus, o poder de Deus e a sabedoria de Deus encarnados. Eis aqui o selo,
vencendo e afastando as forças adversas. O pentáculo e as 5 letras e estigmas do maravilhoso verbo milagroso, o virtuoso Almadel. 6. Círculo ígneo de Yahvé, fechado e fortificado contra as portas do inferno, com a poderosa proteção de Elohim Zebaô, com a espada duplamente afiada do Verbo Divino, firmemente segurada pela mão da fé pura e viva em Cristo, conduzida e protegida por Deus que a move e governa. 7. Pelo juramento, em razão de acordo e pacto solene com o Espírito Sapientíssimo, Supremo, Poderoso, Infinito e Zeloso, com o qual ele, o Uno em 3, consagrou-se completamente em corpo, espírito e alma, eternamente indissolúvel, por meio de cerimônias sacras no batismo cristão, junto ao banho das águas sagradas do rio e a unção com o óleo sacrossanto, uma vez devidamente concedidos e fielmente observados. E foi ele mesmo o que deu à tua fé, aquele que o redimiu com seu próprio sangue, a quem, digo eu, tu sendo devedor quirografário, estás igualmente obrigado com o teu próprio sangue, da obrigação que perversamente não cumpriste. 8. Lâmpada e candeias, iluminadas pelo facho da luz eterna, sempre ardente, com a mente divinamente acesa e iluminada. 9. Holocausto que Yahvé não desprezará, um espírito verazmente ótimo, ou seja, um espírito quebrantado e um coração contrito, oferecido a ele com piedosa devoção e fervente oração pelos que anseiam por Deus, através da fumigação, lavando pacientemente a alma, as mãos e a língua. 10. Finalmente, pela proposição não leviana, zombeteira ou vazia, mas lícita, honesta e, portanto, não adversa a Deus, seja para si mesmo ou para o próximo. Especialmente necessária e útil para uma mente penitencial purificada dos mortais detritos dos pecados, a verdadeira carta virginal pura e limpa dos teósofos, não dos charlatães, inscrita firmemente com a pena de pensamentos íntegros e imaginações retas, provenientes do desejo fervoroso de conhecer, com o sinábrio do conhecimento, e humildemente oferecida ao Altíssimo em anúncio da elevação a Ele, no jejum cristão, tanto dos desejos e afetos prejudiciais, quanto do excesso de alimentos corporais, com joelhos, coração e corpo humildemente flexionados, e com uma esperança inabalável na obtenção da bem-aventurança desejada pela divina clemência, vigiando de manhã no santuário, seja ele um oratório, monástico ou quase eremítico para Yahvé, em busca de sabedoria santa e de maneira crisofórica, isto é, em espírito e verdade, sem interrupção. Orando, ele ouve, vê e observa o admirável Yahvé, a voz maravilhosa ressoando de forma surpreendente, trovejando e falando na Santíssima Escritura, historicamente, ou seja, literalmente, moralmente,
tropologicamente, anagogicamente, fisicamente, cabalisticamente, teosoficamente, na natureza, macro e microcosmo, teosoficamente, fisicamente, físico-medicamente, físico-quimicamente, físico-magicamente, hiperfísico-magicamente, cabalisticamente, na própria pessoa, pela segunda alma, unida a Deus na mente ou iluminada pela luz divina como num espelho, tanto dormindo quanto acordado. Assim, 1000 testemunhas da própria consciência, proclamando a verdade, de acordo com a lei escrita divinamente em nossos corações. Pelo céu, pela terra, pelo ar, pelos fogos, nuvens, ventos, pedras, gemas, minerais, pelos animais terrestres, aquáticos e alados, por todas as plantas, pelas ervas, sementes, árvores, arbustos, frutos, pelos números, letras, pontos, pelo homem em relação ao corpo e às partes do corpo, e pelo espírito, que tanto no corpo quanto fora dele é naturalmente familiar, o homúnculo dos sábios, através da pedra dos filósofos, seja quando preparada, seja quando glorificada pela regeneração. De fato, por todas as criaturas, mesmo as invisíveis, ou seja, não físicas, como toda a milícia espiritual dos exércitos celestiais e infernais, anjos bons e maus, e por tudo o que emergiu das criaturas visíveis, ou seja, físicas, quer por si mesmas naturalmente, quer habilmente elaboradas pela mão do artífice, como se fossem meios habilmente inseridos em nós, pelos quais possamos sentir divinamente. Ó, que voz maravilhosa de Deus em todas as coisas, por todas as coisas, para todos, a fim de que possamos corretamente conhecer, compreender e prever a vontade de Yahvé sobre o passado, presente e futuro, de acordo com a vontade de Deus, de todas as maneiras possíveis, sem engano, e estando na natureza, possamos, com a orientação de Deus, dominar acima da natureza e realizarmos as coisas que não são facilmente executadas por aqueles que ignoram as causas, muitas vezes até naturais, dessas coisas, e que, portanto, são admiradas e não críveis pelos sábios deste mundo profano. Apenas aqueles conhecidos e dignos pela adoração da sabedoria eterna, devotados e amados fiéis, podem entender. Em resumo, o teósofo pode querer o que quiser, mas ele quer o que Deus mesmo quer, pois em Deus todas as coisas são possíveis. Eis o segredo, onde, com quais auxílios, por quê, como, quando, para aqueles que creem, nada é impossível. Agora leremos o texto semicircular presente na camada textual do lado direito, no sentido horário. 1. Aquele a quem pertence uma mente sã em um corpo são. 2. Não seguindo com os sofistas, mas firmemente persistindo no caminho da santíssima verdade universal, com uma mente constante, perseverando até o fim para alcançar, pois este é o dom dos zelosos de Deus. 3. Enquanto as preocupações temporais iludem e as fantasias com os brilhos da mísera sabedoria mundana deste mundo imundo são verdadeiras futilidades e histórias efêmeras, não me encontro envolvido,
mas sim inteiramente dedicado às meditações e esforços da sabedoria eterna, dia e noite. 4. Ensinado unicamente por Deus, o mestre de todos os sábios universais, o mais antigo dos dias. E desconheço o erro, de acordo com sua vontade mais livre, seja imediatamente, seja mediado, isto é, por meio de um mestre, mensageiro espiritual ou corpóreo, portador da boa mensagem de Yahvé. E através de livros, como, por exemplo, as Sagradas Escrituras e a natureza, até mesmo os registros interpretativos da natureza, cuja autenticidade é dada somente pelo rigoroso escrutínio do Espírito Divino, que julga com justiça e se configura como o mais imparcial conferidor de todos. 5. Não escravizado pelos bens alheios, especialmente por esses bens e dons indignos, não estando sujeito a arbítrio ou dinheiro, mas sendo rico em mim mesmo de qualquer maneira, a fim de não me preocupar com sustento e vestimenta de maneira desonesta. Pois é impossível que alguém necessitado ou não livre possa filosofar. A arte é livre e deseja o homem livre e integral. 6. Sendo praticante manual altamente treinado e experiente nas atividades de físico-química. 7. Seguindo a natureza como guia confiável, como amante da teosofia, ou seja, filósofo, compreendendo e observando obedientemente. 8. E conduzindo-a suavemente, pois sou seu servo, e lentamente, pois sua ação é extremamente gradual, não forçando-a com violência ou ira, como um adversário, mas imitando-a sabiamente nos princípios naturais com uma diligente arte. 9. Dedicado ao labor diligente da experiência e buscando os verdadeiros frutos da sabedoria, usando-os sabiamente com boa intenção, isto é, distribuindo-os fraternalmente como riachos, reservando o manancial para si mesmo em temor a Deus, pois é dever de Deus ser generoso nesse grande hospital, aguardando pacientemente com espírito alegre e rosto sereno, com a benevolência de Yahvé. 10. Não sendo um secretário público, mas sendo como Harpócrates, em existência com o Deus imortal, agradecendo com tranquilidade, alegria e silêncio por tão grandes e paternais bens e dádivas, para evitar trazer perigo a si mesmo, não oferecer oportunidade para o mal aos outros, e assim evitar que a ira de Yahvé seja misericordiosamente consumada. A alquimia, na qual nenhuma arte é mais perspicaz ao investigar os segredos da natureza, laborando com o Yahvé, recebe gratuitamente e como presente da fonte abundante de sua mera misericórdia, a pedra dos filósofos, em seu corpo glorificado, isto é, regenerado e mais do que perfeito, para o uso como transmitido pelos sábios e pelos mais experientes mestres desta arte, em que se deve confiar. Divino. Estas são as Urim e as Tumim,
por meio das quais, na presença divina, Yahvé dá respostas ao teósofo, fala e emite sua voz. Verdadeiramente é um grandioso anfiteatro da bondade, sabedoria e onipotência de Deus, imenso e magnífico testemunho de sua benignidade para conosco, e aprofunda-se nos abismos dos milagres e segredos de Deus, na natureza, expondo de maneira profunda e real os livros mais sagrados das Escrituras e da natureza. Da contemplação cuidadosa desses, como por degraus elevados e profundos, ascendemos teosoficamente ao conhecimento de Yahvé, inclinando-nos obedientemente ao conhecimento verdadeiro e completo da natureza e de nós mesmos, sendo natural e sensivelmente atraídos. Também de forma típica, suficiente e sensível, representa a mais alta ordem dos mistérios da pessoa e ofício do crucificado Yehoshua Cristo, dos sacramentos e artigos da fé cristã, todos eles, conforme demonstrado abundantemente e suficientemente pelo amigo da sabedoria eterna, fielmente exercitado na físico-química, microcósmico, a luz da natureza, devidamente aplicada tanto externa quanto internamente, maravilhosamente acende-se na mente humana. Por que não? Pois ela mesma é a luz da natureza brilhando nas trevas do mundo. Quando ela se eleva em ti, entenderás o que é o movimento perpétuo dos sábios, buscado insensatamente pelos insensatos por tanto tempo, mas ainda não descoberto, nem mesmo a ser descoberto por eles em toda a eternidade. Expulsa e afasta os espíritos malignos dos possuídos. Por que não? Existem no mundo poderes específicos da natureza, aos quais os poderes malignos cedem. Por que não também ao universal? Nem o autor da confusão pode suportar a simetria. Agudiza e enobrece o intelecto quando usado medicamente. Assim, também confere uma memória sublime e adquire prudência. Excita maravilhosamente uma alegria perpétua na ausência de violência externa e uma coragem honesta, que é a fortaleza da alma. É a mais verdadeira medicina de nossa restauração e preservação universal. Rejeita virtuosamente todas as doenças, tanto da mente quanto do espírito e do corpo, tanto externas quanto internas, com a permissão de Deus, consideradas incuráveis pelos pseudomédicos, e preserva o ser humano integral, pré-determinado por Deus para si mesmo até o fim da vida, nutrindo-o e fortalecendo-o, tanto intelectual quanto fisicamente. Macrocósmico, devidamente fermentado, transmuta metais inferiores em superiores, tanto em forma quanto em essência, de acordo com a verdade, com enorme lucro. Daí resultam riquezas imensas, afastando a pobreza e tudo o que é adquirido com ouro e prata. Produz gemas genuínas e verdadeiras a partir de minerais não falsificadas. E a partir do cristal, produz um rubi ou carbúnculo brilhante com grande esplendor. Torna o vidro maleável. De várias pérolas, produz outra artificialmente.
o azote desta pedra, ou seja, o mercúrio dos filósofos, reduz os corpos à matéria-prima, pois é a matéria-prima a forma universal animada. E, como eu mesmo vi, torna os metais, o cristal, as gemas, pérolas, minerais e pedras, inclusive microcósmicas, verdadeiramente potáveis. Liberta os animais de doenças e os conserva em vigor. Vegetais quase mortos, fermentados com a essência de substâncias específicas aplicadas metodicamente a eles, os revivifica e reanima, fortalecendo o seu natural, mantendo o seu conteúdo de umidade universal e os resgatando da iminente destruição neste caso. Em uma lâmpada adequada, sua água, quando acesa com arte, queima perpetuamente, mantendo-se sempre acesa. 2 corolários. 1. Jesus crucificado, Salvador de toda a humanidade, ou seja, do mundo menor, no livro da natureza e como um espelho, é um tipo do Salvador do mundo maior, ou seja, da pedra dos filósofos. Portanto, a partir desta pedra, reconheço naturalmente Cristo, e a partir de Cristo, aprendo teosoficamente sobre a pedra dos filósofos. Assim, a antiguidade piedosa e religiosa a respeito do Messias prometido também é confirmada a partir, dentro e através da natureza. Até um pagão ou um muçulmano que desvalorize totalmente as sagradas escrituras, Deus pode ser convencido da verdade através do livro da natureza, com base no senso e na razão, e, com a graça divina cooperante, se converter ao cristianismo. Da mesma forma, o judeu. 2. Aquele que aprende a ler os mistérios das Sagradas Escrituras também no livro da natureza e em si mesmo, e vice-versa, será um maravilhoso descobridor dos tesouros da sabedoria eterna, pois um livro explica o outro. Esse método notável de falar e ensinar agradou a Deus, que o mesmo agrade a mim e a você. Ein Sof, Ein Sof, Ein Sof. Enigma. Todas as coisas, em todas as coisas primeiro. A cada terceiro ele entregou de cada primeiro ou segundo, tudo, em todas as coisas. Primeiro, segundo, para que a partir daí pudesse reconhecer, conhecer e possuir todas as coisas, em todas as coisas universalmente. Qual é o nome dele, se tu souberes? Ouça o conselho. Caminha nos caminhos da doutrina e das leis deste anfiteatro, e Yahvé te ensinará tudo paternalmente. Leitura da parte medial inferior do círculo textual. Tudo para a honra, louvor e glória do Deus Supremo e Excelente, Yahvé, para reconhecer e celebrar seu poder, sabedoria e bondade, infinitamente benéfico aos próximos necessitados e para uso próprio, tanto no tempo presente como na eternidade, mas uma rejeição completa e uma detestação eterna
para o diabo e suas escamas repugnantes. Aleluia, aleluia, aleluia. Fuja, diabo!